Discos voadores são vistos em toda parte. Muitos desses discos fantásticos voam pelo ar. Você já viu algum? Você sabia que fazer o público acreditar que governos escondem a verdade sobre extraterrestres é um plano do próprio governo e entidades militares? Sim, exatamente o contrário do que é ensinado a você na ufologia. Desde 1920, aeronaves, foguetes e outros projetos secretos são testados nos céus de todo o mundo sob o mais absoluto sigilo. Jack Pickett é o editor aposentado de uma revista sobre a Força Aérea. Ele afirma que enquanto trabalhava numa base aérea na década de 60, viu aeronaves desconhecidas que podem muito bem explicar os discos voadores. Vimos algumas aeronaves estacionadas no final de uma pista e eu virei para meu colega e disse: "Você viu o que eu vi?" E ele disse: "É claro que eu vi." E eu disse: "Aquelas coisas são discos voadores." Jack Pickett fez seus próprios desenhos em escala do que ele viu aquele dia em 1967. Eram aeronaves com forma de disco com asas circulares. O compartimento do piloto ficava bem no meio e seu trem de aterrissagem tinha 3 rodas e não havia não havia jatos. 3 deles tinham o que pareciam ser jatos duplos, com o escapamento saindo por baixo. Mais tarde tive a oportunidade de andar em volta deles. E o maior deles tinha 4 jatos, 2 de cada lado da fuselagem principal e 4 escapamentos saindo por baixo. Não havia como confundi-los com outra coisa, exceto com aeronaves com forma de disco. O público leigo a respeito das aeronaves militares secretas passou então a especular que só poderia ser coisa de outro mundo. Pickett diz que recebeu permissão do comandante da base para fazer perguntas a respeito da aeronave que tinha visto para um artigo na revista que ele estava editando. A primeira pergunta que fiz a ele foi esta: esses são os discos voadores de que todos têm ouvido falar? Ele disse: sim, são. Então eu perguntei a ele: foram essas aeronaves que levaram à publicação daquelas matérias sobre Roswell? E ele disse: foram elas. E eu disse: todas essas coisas sobre extraterrestres e tudo mais, eles saíram daquela aeronave? Ele disse: sim, tivemos acidentes. Então eu perguntei a ele: bem, obviamente esse tipo de aeronave tem de ter algum uso específico. E eu disse: eram aviões espiões? Ele disse: sim. Sobre a Rússia? E ele disse: sim, mas você não pode publicar isto. Desconsiderar a capacidade da engenharia humana do passado pode ser um dos maiores erros cometidos pelos pesquisadores da ufologia atual. Desde 1920, pesquisas sobre espaçonaves exóticas e modos exóticos de propulsão são estudados. Espaçonaves em formato de disco, bumerangue ou triângulo são fabricadas e testadas pela humanidade desde antes do nascimento do termo disco voador. Mas existem evidências neste documento da Força Aérea recentemente trazido a público, afirmando que aeronaves em forma de disco estavam nas pranchetas do Centro de Inteligência Técnica Aérea Americana 10 anos antes, em 1955. O projeto foi chamado Silver Bug, ou Inseto Prateado, e continha planos para o desenvolvimento de uma nave em forma de disco de lançamento vertical, capaz de voar a grandes altitudes e velocidades supersônicas, usando um motor radial. Todos nós sabemos que nenhum governo ou segmento das Forças Armadas do mundo pode divulgar abertamente suas descobertas em tecnologia e armamento secreto. Todo o sigilo e segredo é mantido a fim de garantir a soberania da nação e o desenvolvimento de tais tecnologias. Podemos dizer que as recentes avistagens não estão de modo algum conectadas com qualquer projeto secreto de qualquer agência nos Estados Unidos. Foi então que o governo percebeu que a ufologia seria útil, pois seria muito mais fácil fazer o público crer em extraterrestres do que dar explicações sobre os trilhões de dólares que eram empregados nos projetos secretos. A ufologia se fazia também necessário porque todas as aeronaves exóticas em construção eram protótipos sujeitos a quedas, acidentes e também a não obter êxito total naquele protótipo. Se fosse um projeto aberto
ao público, ao conhecimento público, quando um daqueles protótipos viesse a não dar certo, como era muito dinheiro empregado, o governo seria pressionado, porque tanto dinheiro estaria sendo empregado ali, quando poderia estar sendo empregado em obras públicas, como saneamento básico, saúde, educação e outros itens aos quais a população com certeza iria reivindicar seus direitos. Então a ufologia acabou sendo uma ótima cartada para o governo, que ao contrário do que se diz nas teses ufológicas, se aproveita da ufologia para esconder seus segredos até os dias de hoje. Uma segunda grande vantagem do governo deixar o público completamente leigo a respeito do que os militares estavam testando nos céus e fomentar as teses sobre extraterrestres era se proteger da espionagem industrial de outras nações. E assim, o governo acabou matando 2 coelhos com uma cajadada só. Testes com foguetes no Novo México nas décadas de 50 e 60 frequentemente foram confundidos com discos voadores. Não é inconcebível que no auge da Guerra Fria os militares norte-americanos tenham descoberto que o fenômeno dos OVNIs fosse uma eficaz e imediata história de primeira página para encobrir as muitas atividades secretas em que estavam envolvidos. Hoje o público está tão no escuro quanto estava antes em relação aos projetos negros. Mas não há dúvida de que a tecnologia está muito mais sofisticada e avançada do que nunca. Não se sabe ao certo o nível de exotismo dos novos sistemas de propulsão e aeronaves do futuro. Mas especialistas em aviação bem informados acreditam que uma nova geração de codinome Aurora está sendo construída e que os protótipos já estão voando. Em 1946, Thomas Smith era um engenheiro trabalhando em naves secretas que estavam sendo construídas para a Marinha norte-americana. Eles me levaram para o hangar e me mostraram uma nova nave a jato e eu disse, oh. Então olhei para a esquerda e disse, meu Deus, o que é aquilo ali? E eles disseram, bem, isso é altamente secreto. É chamado panqueca. De fato, o material que a Europa tem testado está sendo usado para construir aquilo. Parecia um disco. E os documentos de New Haven relatavam o fato de que um objeto redondo havia sido visto voando sobre New Haven. E, é claro, estávamos todos rindo, porque aqueles entre nós que trabalhavam nele sabíamos o que eles tinham visto. Certamente, nas décadas de 50 e 60, a Agência Central de Inteligência sabia que muitos relatos de OVNIs eram, na verdade, avistagens de seu balão secreto e programas de construção de aeronaves. E eles não fizeram nada para dissipar a confusão do público. O público estava vendo muitos programas classificados nos anos 50 e 60 e pareciam objetos voadores não identificados. A comunidade da inteligência sabia que eram seus próprios programas e simplesmente não contou nada a ninguém. Se você é intelectualmente honesto e não está predisposto a acreditar acima de examinar, percebeu com clareza que o fenômeno surgiu em meio a grandes mentiras, misticismos e equívocos. Vejamos como exemplo agravante o avistamento de Kenneth Arnold, o mesmo que gerou o termo disco voador e o tornou popular em todo o mundo. Acontece que ele de maneira nenhuma quis que todos acreditassem que eram naves marcianas. Ele disse apenas que voando pareciam discos, mas chegou a desenhar o que viu para que todos pudessem ter ideia do que ele realmente teria avistado naquela manhã. Seu desenho mostrou então incrível semelhança com aeronaves secretas do exército que estavam sendo testadas naquele período. Eis aí uma grande questão para você avaliar, pois se não eram em formato de disco voador, obviamente já não eram discos voadores, e o mundo inteiro se especulou serem marcianos por terem informação de que Arnold viu discos voando. Em 4 de junho de 1947, o piloto amador Kenneth Arnold voava em um monomotor Cessna sobre a cordilheira Cascade no estado de Washington quando uma luz chamou sua atenção. Ele afirmou ter visto objetos voadores metálicos em formação V movendo-se em alta velocidade.
Entrevistado pela mídia e pelo FBI, Arnold deu início à era moderna dos objetos voadores não identificados, ao dizer que os objetos pareciam discos voadores sobre a água. Entretanto, ele nunca disse que tinham a forma de discos. Mais tarde, Arnold fez um desenho dos OVNIs e eles não pareciam discos. Mas o termo já havia se espalhado. Comparando o desenho de Arnold com a aeronave B-2, percebemos algumas semelhanças. A asa voadora em forma de bumerangue data da primeira metade do século XX. A companhia de aviação Northrop desenvolveu um bombardeiro de longo alcance com esse formato na Segunda Guerra Mundial. Coincidentemente, a aparição que iniciou o fenômeno dos OVNIs envolvia objetos em forma de bumerangue. De que o que chamamos de OVNI foi criado na Segunda Guerra Mundial, na Alemanha de Hitler. Novas pesquisas revelam que os engenheiros nazistas trabalharam em naves em forma de disco, decolagem vertical e sistemas avançados de propulsão. Depois da guerra, os militares norte-americanos levaram esses projetos aos Estados Unidos, junto com centenas de cientistas e engenheiros alemães. 2 anos mais tarde, em 1947, os Estados Unidos tiveram sua primeira onda de avistagens de OVNIs, assim como o resto do mundo. A crença em vida extraterrestre visitando a Terra é de profunda utilidade para as Forças Armadas, em especial as americanas, pois todos sabemos que eles gostam de meter o dedo em questões internacionais e de fazer espionagem militar. Mas todo país tem seu espaço aéreo restrito. Nenhuma aeronave militar ou comercial pode entrar ou sair de um certo país sem as devidas autorizações. Camuflar suas aeronaves como OVNIs e fazer acreditar que podem ser provenientes de outros mundos é novamente uma estratégia para encobrir a invasão do espaço aéreo de qualquer das nações às quais os americanos desejem se infiltrar, assim também como é uma ótima maneira de testar a eficiência dos radares e da força aérea de seus adversários. O fato é que se uma dessas aeronaves fosse avistada ou caísse na fase experimental, os militares teriam de inventar alguma história para contar ao público. Teriam de garantir que os objetos avistados não eram aviões experimentais ultra-secretos. Poderiam até sugerir que esses objetos eram naves vindas de outros planetas. No dia seguinte a uma pegadinha como estas, você verá nos noticiários que algum OVNI foi avistado fazendo evoluções nos céus de alguma cidade, e certamente algum ufólogo irá agendar um congresso sobre o evento, com ingressos a preço quase camarada e até parcelados no cartão. Para reforçar esta tese, temos o fato de que em vários supostos acidentes com OVNIs, o exército chega ao local imediatamente, recolhendo todos os vestígios, assim como os tripulantes. Use sua sensatez. Não é como se já soubessem de antemão sobre horário, local e posição exata de tais acidentes. A Força Aérea manipulou conscientemente o mito dos OVNIs para encobrir os programas secretos que estavam sendo desenvolvidos.